Olá, meus queridos, boa noite a todos. Estamos aqui nessa live muito especial, onde nós estaremos batendo um papo, conversando um pouco sobre o futuro da advocacia, os desafios após essa pandemia, Então, estaremos hoje conversando com o nosso querido Josenaldo Leal, professor Naldo, aguardando aqui para que a gente possa estar batendo esse papo, certo? Enquanto o pessoal vai chegando, vai ser muito bom o nosso bate-papo hoje e eu tenho certeza que para não só os novos advogados, também para toda classe de advogados, vai ser um momento muito bom, um momento enriquecedor, tá? Vamos aqui, conectando aqui com a gente, está chegando aqui. Pronto, meu mestre. Olá, meu amigo, boa noite. Boa noite. O áudio está tranquilo aí, Luiz? Tá tudo ok. Estou ouvindo perfeitamente. Eu vou posicionar melhor a câmera aqui para não cortar minha cabeça. Eu participei de uma live aí recentemente que eu não observei e cortava minha testa pelo meio. Ok. É um prazer muito grande poder estar compartilhando aqui hoje esse momento com você, viu, Naldo? Ô, meu irmão, a alegria é recíproca, é um prazer e uma honra poder estar lhe vendo, embora pela telinha, O momento atual nos permite que esse isolamento, pelo menos fisicamente, estejamos distantes. Mas toda oportunidade que eu tenho de estar perto de ti é sempre gratificante. Rapaz, a recíproca é verdadeira, viu? Eu tenho a certeza disso. Maravilha. Deixa eu só mandar aqui, para enviar essa live para os nossos amigos, mais um minutinho só, para a gente bater esse papo tão bom. Você está me ouvindo muito bem aí, não? Estou lhe ouvindo bem. Que bom, aqui também está tudo bem. Mexer o ar aqui, que senão eu derreto também. Mas eu estou lhe ouvindo bem, a imagem está boa, está tudo ótimo aí. Que bom. Depois, quando terminar, eu vou tentar baixar esse vídeo e vou colocar também no YouTube, Sim, bacana. Mas vamos lá, então. Beleza, eu vou iniciar fazendo a sua apresentação, apresentar você e depois você vai fazer algumas considerações iniciais e a gente vai para o tema, O tema de hoje é um tema muito pertinente para o momento em que nós estamos vivendo, Infelizmente, 2020 nos surpreendeu de uma forma impactante, com essa pandemia. E essa pandemia chegou até nós, chegou até os brasileiros e tem impactado em todas as áreas, da sociedade, tanto na questão emocional, na questão profissional. Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse momento. Porém, a nossa reflexão de hoje vai ser sobre as oportunidades, os desafios e oportunidades para a advocacia pós-coronavírus, Então, eu como seu aluno, eu quero aqui externar, a minha honra, a honra que é poder ter tido você como professor e também nutrir essa amizade pós-faculdade, Verdade. Um prazer muito grande. Então, nosso querido Naldo Leal, que é o nosso professor Naldo, o nosso amigo Naldo, ele é de Salvador, torcedor do Bahia, pós-doutor em Direito, professor universitário, advogado e palestrante. Eu não sei qual dessas
né, características eu poderia conceituar como a mais evidente, né, e a mais especial. Eu vou lhe ajudar, como Especial. amigo. E um amigo particular, né? Então, não, eu fiz essa apresentação e aí, diante, né, desse cenário inédito e atípico que nós estamos vivendo, com consequências inéditas, que infelizmente influencia todas as áreas, tanto comportamental quanto profissional no mundo, a economia já sinaliza, né, que será um tempo desgastante, de proporções inimagináveis, né? Eu fiz aqui um levantamento hoje para a nossa live, que o coronavírus hoje, no mundo, exatamente hoje, já temos mais de 2,5 milhões de pessoas infectadas, né? 170 mil mortos, o Brasil já chega a 40 mil infectados, mais de 2.500 mortos, né? 600 mil empresas fecharam desde quando começou essa pandemia no Brasil, só no Brasil. Então, esse é o nosso contexto, né? Então, vamos para essas considerações. Alarmante. Um contexto alarmante, meu amigo. E real, infelizmente, né? Infelizmente. Eu quero agradecer o convite, Luiz, e externar esse sentimento de amizade que é recíproco. Tive o prazer de conviver com você na universidade, na faculdade, pós-faculdade também. Você, a Lore, são duas pessoas que eu nutro um sentimento de carinho e de amizade muito grande. E toda oportunidade que eu tenho para dialogar com os amigos, eu me revitalizo. Ainda mais em um tempo desse, de isolamento, todo mundo em casa. E a oportunidade de discutir um tema interessante, por demais interessante. Eu tenho me deparado com ex-alunos que já militam na advocacia aí há alguns anos, têm mandado mensagem para mim e com um sentimento muito preocupante. E isso tem me tocado de uma forma substancial, porque eu sou um eterno apaixonado pela advocacia. Eu vivencio a essência da advocacia, acho que a advocacia, com a nobreza que é a profissão, mas acima de tudo pela sua utilidade, pela sua função social, é um campo de desempenho profissional que exige do profissional que ele esteja bem, que ele esteja vibrante, que ele esteja confiante. E nesse momento de crise, quem mais precisa do advogado com esses atributos positivos é o cliente e a própria sociedade. Não é à toa que nós somos mencionados no texto constitucional como profissionais essenciais à administração da justiça. Aquilo não é um favor legislativo, não é um favor constitucional. É o reconhecimento da importância que a advocacia tem no seio da sociedade brasileira. E esse ano de 2020, ele tem se apresentado, como você bem pontuou, de uma atipicidade sem precedente. Desde o início do ano até agora foram acontecimentos naturais, acontecimentos econômicos, políticos, que têm exigido de cada um de nós uma energia a mais. Eu diria aquele life reserva para permitir a gente avançar. E na medida que a gente vai avançando, nós somos surpreendidos com novos testes. Mas esses novos testes, de forma alguma, devem servir para retirar a nossa vibração, a nossa força. Eu tenho sido, e sou por excelência, uma pessoa que eu me denomino otimista. E nesse mesmo campo de atuação e vibração, a crise está aí, é uma realidade. E eu digo que é agora que os profissionais precisam, acima de tudo, demonstrar a capacidade para superar esse cenário meio caótico, tanto no âmbito das relações civis, empresariais, trabalhistas, mas principalmente, como é o foco do nosso encontro hoje, no desempenho da advocacia, né? No desempenho próprio da advocacia. Exatamente. É uma situação nova, né? A situação que nós estamos vivendo. Eu acho que a nossa geração, e pós a peste negra, né? Pós a peste negra, nenhuma geração vivenciou o que nós estamos vivendo hoje, né? É uma situação extremamente difícil e a advocacia não deixa de estar
nesse cenário, né? O cenário, como você falou, a instabilidade que uma crise dessa provoca no seio da sociedade, e isso compromete as relações, né? As relações contratuais, as relações civis, né? E, diante de tudo isso, muitos advogados, não só os novos, né? Que é o nosso caso aqui, estamos iniciando aí a advocacia, né? Aguardando aí, eu particularmente ainda aguardando a segunda fase, ainda tenso, porque já suspendeu 2 vezes já, né? Mas, enfim, tanto os que entraram agora no cenário da advocacia, quanto os advogados também que já estão militando há algum tempo, estão ainda meio que incertos do que vai ser no pós-coronavírus, né? Então, Verdade. a primeira pergunta que eu gostaria muito que você trabalhasse, né, qual é o impacto da crise do coronavírus nas relações civis, né? Na questão de contratos, a gente tem escutado aí entre os consumidores de viagens, né, aéreas, a gente vê quantas dificuldades de remarcação. Eu estou dando só um exemplo e aí você pode olhar, né? Compras de produtos que, por conta de toda a dinâmica dessa crise, não tem chegado até os consumidores. Enfim, em todos os ramos, né, das relações civis, a gente tem visto que a crise está instaurada, né? Então, qual é o impacto direto dessa crise, Naldo, diante dessas relações? Mas agora voltou. Você faz uma observação muito importante, Luiz, porque eu digo que o impacto da pandemia do coronavírus, ele é um impacto macro. E, diferentemente até de outras crises, não escolheu lado. Atingiu a todos os setores, atingiu todos os segmentos. Eu tenho identificado que hoje a sociedade brasileira começa a perceber que a característica da vulnerabilidade não é a característica própria do consumidor nas relações de consumo, mas que a própria humanidade é vulnerável. E hoje a gente se depara em um cenário que eu me reportaria a dizer que a sociedade está passando por um novo portal. E nesse novo portal, do outro lado, nós estamos diante de um cenário de grandes incertezas. Navegamos hoje em grandes dúvidas em todos os segmentos. No âmbito das relações de trabalho, com todas as repercussões possíveis, na tentativa de criar um equilíbrio entre a manutenção do emprego e a necessidade de observar o segmento econômico. No âmbito fiscal, os contribuintes, de uma forma geral, seja pela perspectiva da própria pessoa física, com seus tributos pessoais, mas, acima de tudo, as pessoas jurídicas, empresas, o microempreendedor, que já vinha sufocado no campo fiscal e agora se vê ausente de arrecadação pelo Estado e ausente o contribuinte de recursos para poder pagar. Nas relações de consumo, esse cenário que, eu confesso, nem nos meus melhores, entre aspas, exemplos mais difíceis de sala de aula, eu poderia ter projetado um cenário desse, em que todas as esferas do segmento de consumo estão sendo abaladas. No âmbito das relações civis, uma discussão constante com os contratos de empréstimo, com os contratos de locações, seja no âmbito residencial, seja no âmbito comercial. Ou seja, não ficou um ramo do direito sem sofrer impactos contundentes em relação a esse efeito do coronavírus. Mas eu vou fazer um corte aqui com você em relação aos contratos civis e os contratos de consumo, porque senão a gente avança aí à noite com várias vertentes. No âmbito da advocacia, eu atuo também na parte trabalhista e tenho acompanhado de perto a preocupação dos clientes. Os clientes me demandam pela manhã, pela tarde, no horário de meio-dia, várias dúvidas por conta das normatizações governamentais, as medidas provisórias, pela instabilidade com o novo de saber o que fazer, o que não fazer. Mas nos contratos civis,
a gente tem se deparado com a discussão quanto à possibilidade de revisar ou não revisar contratos que estão em andamento, contratos de execução continuada. E eu tenho visto muitas pessoas suscitarem a aplicação do artigo 478 do Código Civil. O 478 trata da resolução por onerosidade excessiva. Toda vez que um fato superveniente, imprevisível, provoque onerosidade excessiva em um dos sujeitos contratantes, esse contrato pode ser resolvido. Só que a equação existente no artigo 478 do Código Civil exige, na sua parte final, algo difícil de se materializar hoje em dia, que é o enriquecimento de uma parte e o empobrecimento de outra. Ou seja, o benefício ao revés do sacrifício. A pandemia atingiu todos os lados, todos os segmentos, ambos os polos da relação jurídica. E, por força disso, há necessidade de rever outros institutos. E eu tenho defendido e sustentado a aplicabilidade do artigo 317 do Código Civil. O artigo 317, lá no capítulo do direito obrigacional, e infelizmente, por conta disso, muitos estudantes e até muitos colegas não revisitam esse instituto. O artigo 317 traz a previsibilidade da revisão do contrato sempre que ocorrer um fato imprevisível, e nós estamos diante de um fato absolutamente imprevisível, que impeça a execução de um contrato da forma que ele foi iniciado, podendo o juiz interferir na relação jurídica civil para revisar. Eu não estou aqui a falar em desonerar ou permitir que a pessoa deixe de pagar, ou uma simples moratória. Até para as pessoas que lhe acompanham na live compreender que acaba que nós temos aí estudantes e temos também amigos que não são da área do direito e eventualmente vêm nos prestigiar. Imagine, Luiz, a situação que eu tivesse celebrado um contrato de empréstimo com você, ou fosse de uma dívida, e eu tivesse me responsabilizado contratualmente por pagar essa dívida em 12 parcelas. Surge a pandemia do coronavírus, minha renda eventualmente tivesse reduzido ou perdido o emprego. Ou seja, um fato imprevisível não me dar condições de honrar aquele contrato, porque a situação fática atual é diversa da anterior, ao tempo em que ele foi celebrado. Eu vou buscar, com base na imprevisibilidade do 317, que o juiz, pelo Poder Judiciário, me socorra, revisando esse contrato, permitindo, por exemplo, que agora, ao revés de 12, eu pague em 15, em 18 ou 20 vezes. Quem vai delimitar isso é o caso concreto. Eu tenho uma grande resistência ao remédio ministrado ao paciente doente sem se analisar a patologia do doente. Olha como isso pode ser enquadrado na concepção do nosso direito. Evidentemente que no campo da medicina a recomendação maior é ninguém se automedicar. É preciso conhecimento, saber qual é a patologia, os efeitos e repercussões. E muita gente tem exigido do Estado, pelo governo federal, diuturnas normatizações. Me parece que não é o caso. Devemos ter uma cautela em relação a isso. E nós não podemos estabelecer parâmetros sem analisar as circunstâncias do caso concreto. O Estado não pode simplesmente dizer que em um determinado contrato ou categoria de contrato, a parte vai ficar sem pagar 30% ou 40%, quando as peculiaridades do negócio são pontuais. Eu tenho sentido falta, no âmbito das medidas provisórias e das propostas de leis, de textos expressos a potencializar e incentivar a autocomposição, que as partes dialoguem, que as partes encontrem a melhor solução ao caso concreto. E essa delimitação por uma régua que não é flexível, se a gente fosse analisar Aristóteles com a régua flexível do direito, já estabelecia que o direito deve contornar as relações jurídicas, para que o justo, o ideal, o correto seja alcançado. E não passar uma linha reta, pura e simplesmente, a descontemplar as peculiaridades do caso concreto. E no âmbito do direito do consumidor, com agravante. O consumidor é extremamente vulnerável, exposto ao perigo do mercado de consumo, foi pego de surpresa,
a grande maioria está sofrendo uma redução de renda quando não perdem o emprego, quando simplesmente não tem uma redução do seu vencimento, por força até do programa governamental que visa preservar polos de emprego. É preciso entender que a maioria de nós teve aumentado as nossas despesas. Eu tenho ficado em casa essas 3 ou 4 semanas, nem sei mais. Era para estar marcando um quadradinho, passando risco para eu não me perder. Quantos dias já estou em casa? Eu tenho já receio da minha fatura da conta de energia quando vai chegar. Porque ar-condicionado, o meu notebook, eu acho que nos últimos 15 dias não sabe o que é desligar. Eu invado ali a madrugada, às vezes trabalhando, estudando, e dá o horário de dormir, eu só faço baixar a tela, nem desligo, porque 4 ou 5 horas depois eu já estou nele novamente. Então esse custo está sendo elevado para mim e para todos os consumidores. E por força disso, pela maioria desses consumidores terem sido surpreendidos, os fornecedores também foram. Nenhum fornecedor tinha uma previsibilidade de um cenário desse. É evidentemente que existem pessoas físicas ou jurídicas que são mais organizadas financeiramente. Infelizmente, não é a característica do brasileiro. A característica do brasileiro, muitas vezes, vende o almoço para comer a janta. É uma triste realidade. O nosso processo de educação e formação infantil nunca passou por perto uma educação financeira, uma educação de consumo, um exercício pleno da cidadania. E hoje a sociedade brasileira paga um preço caro por força disso. Espero e acredito que no futuro e as novas gerações dos jovens essa mentalidade possa ser modificada. Mas infelizmente é o cenário atual. Então, como consumidor e o fornecedor foi pego de surpresa, eu tenho desenvolvido estudos e orientações no sentido de que esse momento exige uma postura de equilíbrio, de harmonia. E não é uma invenção minha, Luiz. O próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, inciso 3º, traz como princípio da Política Nacional de Defesa do Consumidor a harmonização dos interesses, o equilíbrio entre a proteção do consumidor e o desenvolvimento econômico. Quando eu trago essa bandeira, eu não quero dizer que é para fechar os olhos à proteção do consumidor. Não é com base na ideia de harmonização que eu vou desprestigiar a proteção do consumidor. Mas, inevitavelmente, a proteção do consumidor precisa ser temperada, precisa ser ponderada, equilibrada e, acima de tudo, harmoniosa. Porque não interessa ao consumidor e nem a nenhum de nós, pelas relações civis ou empresariais, que o sistema econômico entre em colapso, que o mercado de consumo entre em colapso. Não interessa a mim desequilibrar uma relação jurídica econômica ao ponto de inviabilizar a atividade do fornecedor. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu frequento a academia, gosto de atividade física e, por força de um ato do poder público, pelas razões que todos nós conhecemos, a atividade precisou ser suspensa. Os administrativistas e constitucionalistas falam na existência de um fato do príncipe. O Estado, o poder público, por uma motivação específica, determina a suspensão ou a paralisação de uma atividade. Hoje, a leitura que eu faço é, evidentemente, que nós temos situações pontuais e casos concretos distintos, mas o pagamento do meu plano da academia, quando retornar, e esse cenário, evidentemente, vai retornar, vai passar, nós vamos passar por isso, eu vou retornar para a academia. E esse um mês e meio que eu fiquei sem frequentar e a academia ficou sem abrir, esse fornecedor terá que me conceder esse crédito excedente. Então, se meu contrato era para terminar em julho, vai até agosto ou até setembro e eu não pagarei esse excedente. Não me interessa que os 100, 200 alunos da academia peçam cancelamento ou peçam dinheiro de volta, porque senão passa a crise e não vai ter academia para eu frequentar, não vai ter academia para os outros consumidores frequentarem. Assim vale com estabelecimentos educacionais, atividades culturais. É preciso equilíbrio. É evidentemente que situações pontuais precisam ser resolvidas. Eu vou dar um exemplo. Imagine que meu domicílio fosse em São Paulo
e eu estivesse em Salvador até o dia 1º de maio. Eu não vou ficar aqui até junho ou julho. Se a pandemia cessa em junho, não adianta a academia me estender esse período, que eu não vou estar aqui. Então, no meu caso pontual, eu vou buscar um reembolso, uma restituição ou uma composição com esse fornecedor. E não imputar à força do Poder Judiciário, amparado em um direito legítimo, o desequilíbrio da relação jurídica. E é essa a ideia que eu tenho defendido e tenho conclamado dos colegas na advocacia uma palavra: equilíbrio. Se o profissional do direito que tem acesso aos instrumentos, aos conhecimentos, às normas que podem dar soluções a esse cenário de crise não tiverem equilíbrio, o que será da sociedade brasileira? E já contextualizando, Luiz, hoje, inevitavelmente, os profissionais de saúde são os profissionais da vez. E eles precisam ter todo o esforço, toda a vibração nossa, todas as orações e forças positivas para superarem, para segurar essa barra. Mas logo depois, lá na frente, é a nossa porta que vai ser batida, dos profissionais do direito, e nós precisamos dar à sociedade brasileira respostas plausíveis, equilibradas e harmoniosas. Não é época de potencializar conflito. O bom profissional não é aquele que potencializa a demanda, que dorme e acorda. Eu tenho visto cada vez mais nas redes sociais uma redefinição da advocacia que às vezes me preocupa. Eu, apesar da fisionomia um pouco jovem, já tenho uma militância de 15 anos na advocacia e vivenciei, por época de faculdade, eu estou falando de 20 anos dedicado ao direito, vivenciando realidade de escritórios. Tem um modelo muito nítido da advocacia e do advogar em minha mente e meu coração. E hoje eu tenho me deparado com um cenário que às vezes preocupa. É evidente que a advocacia mudou e precisava mudar, se dinamizar, otimizar, buscar novos e mais efetivos resultados, atendendo o seu ideal de colaborador da sociedade. Mas eu tenho visto com preocupação esse cenário aí, meu amigo. Maravilha, Naldo, maravilha. Diante desse primeiro momento que você colocou aí, nós percebemos que realmente a crise traz um desequilíbrio, né, nas relações. Você trouxe aí as relações trabalhistas, a questão também do direito tributário também, que está em relevância nesse momento, com os decretos que têm sido impostos aí, né? E tantas outras áreas, como você colocou muito bem aí, né? Nos deu mais uma aula. E uma coisa que a gente já está indo para a segunda pergunta aqui, e foi você fez um link para isso, né? O advogado, o profissional do direito, o advogado, diante desse momento, né? Acho que deu uma travadinha, mas voltei. Nesse momento, é a peça principal, né? Você colocou muito bem em relação ao que a Constituição apresenta ao advogado como esse ente responsável em trazer o equilíbrio novamente, né, das demandas. Então, o advogado, ele tem esse papel. O próprio Estatuto da Advocacia aconselha que o advogado deve, primeiramente, né, tentar resolver os conflitos de modo a não levar diretamente à justiça, né? Então, nesse momento de crise, nesse momento de instabilidade, sem dúvida alguma, haverá e já está havendo um impacto muito grande na advocacia, né? Então, eu queria saber de você quais os principais, se você pudesse, não sei, pontuar pelo menos 3 principais impactos aí diretamente na advocacia, né? Claro, claro. Hoje, e eu tenho visto isso, Luiz, de forma muito nítida, sempre a gente tem tido a oportunidade de dialogar com isso. Se a gente for observar, ao longo da nossa vida, todos nós vivenciamos momentos difíceis. Esse é mais um momento difícil. É evidentemente que é uma crise acentuada, extremamente de efeitos nefastos, a comprometer inclusive a vida de muitas pessoas, mas a advocacia tem
está tendo hoje uma oportunidade que... Está conseguindo me ouvir bem? O áudio está bom aí? Acho que travou. Quadros extremamente resíduos nefastos a comprometido a vida de muitas pessoas. Mas a advocacia está tendo hoje uma oportunidade. Está com delay aí. Eu estou te ouvindo. Ah, agora sim. Então, beleza. Oi, Lídia, minha amiga. Um beijo, querida. Veja bem, hoje o advogado ele está tendo uma oportunidade que o dia a dia, a correria da advocacia, muitas vezes impede ele de fazer uma qualificação acentuada. E eu vejo que esse período da pandemia tem permitido ao profissional mais atento, ao profissional mais zeloso com a sua formação, utilizar esse período para um aperfeiçoamento jurídico. Realização de cursos, plataformas online, tudo isso para visualizar esse cenário que a gente está vivenciando. E que impactos eu consigo enxergar diretamente na advocacia? Primeiro, a própria paralisação do Poder Judiciário. Suspensão de prazos, suspensão de audiências, julgamentos no âmbito do tribunal. A gente até tem visualizado uma realidade nova, que são julgados virtuais, julgamentos virtuais na plataforma virtual. O advogado precisa se adequar a esse novo cenário. Perceba como ele pode implementar atitudes para melhor passar esse cenário de crise. Eu tenho visto colegas com muitas queixas dizendo: Naldo, minha advocacia parou, tem 15, 20 dias que eu não faço nada. E eu questiono a eles, meu amigo, como parou? Embora os prazos estejam suspensos, embora não tenhamos o atendimento presencial e as audiências, os servidores estão em sistemas de home office também. Eu, Luiz, tenho tido muito feedback de processos meus em que eu tenho feito solicitações por e-mails, aos e-mails das varas, fazendo solicitações de andamento, de diligência, de prática de atos, e tenho percebido de forma muito rápida e breve o atendimento por parte desses servidores, dando efetividade a essa prestação. É evidente que não é da forma ideal. Por que não é da forma ideal? Porque estamos em atipicidade. Como é atipicidade para nós, é para os juízes, é para os servidores. Então, quem conseguir melhor ter uma visão de equilíbrio desse cenário, vai ter condições de superar e sair melhor dessa crise. Eu vejo que alguns segmentos e demandas específicas tendem naturalmente a ter um volume mais adequado de ações. Não que o profissional deva comemorar isso, porque não é a nossa praxe, e nem deve potencializar isso. Mas eu diria aos colegas que estão nesse momento com muitas dúvidas em relação aos caminhos da advocacia, que alguns segmentos naturalmente vão explodir no âmbito do pós-pandemia. Eu diria que no âmbito do direito civil, em várias frentes, no segmento do direito de família, inevitavelmente, nós temos acompanhado reportagens, pesquisas, inclusive fora do segmento do direito, com a contribuição da psicologia e da terapia, evidenciando um aumento de conflitos conjugais por força desse cenário de isolamento. É um dado triste, preocupante, mas é real. É verdade. As pessoas não tinham o hábito de conviver 24 horas por dia. É verdade. O ritmo intenso, a loucura da vida, faz com que, muitas vezes, um casal ou uma família com filhos passe, no máximo, 6 horas por dia juntos. Imagine, de 24 horas, você tem uma convivência de 6 e agora passou a ter 24 imediatamente. Então, o profissional vai ter que ter habilidade, não apenas para potencializar ações, volto a dizer, mas para pacificar conflitos conjugais em uma atuação. E muitas vezes o serviço que ele irá prestar será de reconciliar aquele casal, ou, se efetivamente for o caso, acompanhar e assessorar em um eventual divórcio. No âmbito dos contratos bancários, quem não conhece esse segmento, aproveita
aproveite o momento para se dedicar e estudar em relação ao direito bancário, contratos bancários, contratos de empréstimos, inevitavelmente serão demandas que irão reclamar a atenção do profissional do direito. Contratos precisarão ser revisados, contratos precisarão ser resolvidos, contratos precisarão ser exigidos os seus cumprimentos. Então, no âmbito bancário, eu visualizo isso de forma muito sensível, porque, inclusive, nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão celebrando os contratos de empréstimo, sem sequer saber a taxa de juros, no empréstimo online, na tela do celular, no notebook, sem nem sequer saber, porque quer atender a sua necessidade imediata. No âmbito do direito do trabalho, inevitavelmente, eu tenho visto, inclusive, discursos de alguns empresários aqui no nosso mercado em Salvador, sinalizando que, infelizmente, não tem outro jeito, está rescindindo contratos, infelizmente não está pagando as verbas rescisórias, e isso, infelizmente, vai desaguar também no Poder Judiciário. Então, no âmbito do direito civil, família, trabalho, direito do consumidor, nossa, um rico caminho aí de possibilidades. Dos contratos com companhias aéreas, segmentos de cultura, de lazer, a parte dos planos de saúde. Luiz, eu não posso me furtar a dizer isso aqui, que é um dado triste e lamentável, que a gente tem presenciado, que é o desapego à boa-fé por parte de alguns fornecedores. Verdade. Nós devemos potencializar e maximizar o princípio da solidariedade. Não é um princípio jurídico, é um princípio humanístico. As pessoas não podem querer levar uma vantagem extravagante em um cenário desse, aumentando preços, promovendo restrições, contendo produtos para poder lucrar mais. É um clamor que deve ser feito à sociedade brasileira. A mídia deve emplacar campanhas nesse sentido de conscientização. Hoje a gente liga a TV e fica desesperado. É algo nefasto. Atinge a nossa alma com um bombardeio de mensagens tão pesadas e poderiam utilizar espaços para potencializar boas práticas da sociedade, principalmente. Temos que ajudar o próximo. Eu vejo que os jornais deveriam valorar mais matérias nesse sentido, porque tem tantas pessoas aí ajudando tanta gente e tantos precisando apenas de uma faísca de impulso para também poder ajudar. Então, esse cenário da advocacia aí seria crucial se aperfeiçoar, aproveitar esse tempo, estudar. Eu tenho estudado tanto, Luiz, você não imagina. Eu imagino. Tenho pensado por leitura, tentando criar um planejamento de atividades com estudo, fazendo as diligências em processo, em trabalho, mantendo a atividade física. Todos os dias eu tenho tido esse cuidado para que eu possa alcançar um equilíbrio. A mente, né? Isso, uma harmonização da mente com o corpo, com a alma e com projetos para o futuro. É verdade. Na verdade, Naldo, esse tempo de crise é o momento ideal para cada um mostrar o seu nível de humanidade. Né? Verdade. Tem um texto na Bíblia que Jesus que está lá em Provérbios, né? Diz assim, ó, é melhor estar no lugar que há luto do que no ambiente de festa. Por que isso? Né? Porque é no luto, é na crise, é na perda, é no momento de tensão onde você acaba olhando mais para dentro de si e revela exatamente quem você é, né? Então, é fantástica a sua colocação. Infelizmente, essa semana a gente teve uma situação difícil aqui em Feira, quase que uma tonelada de alimentos já em cestas básicas, né? Foram desviadas. Um dono de um supermercado aqui comprou, né, essas doações a preço de banana para revender os produtos, né? É uma coisa. Eu fico muito feliz porque abrindo aqui um pouquinho da brecha, né, para poder descontrair um pouco, mas eu fico muito feliz em todas as vezes que eu converso com você, porque você, além de ser um profissional exemplo, né, pelo menos para mim né, eu estou iniciando agora uma pós em constitucional, que é uma área que eu gosto,
porque eu quero dar aula. E todas as vezes que eu penso em estar na frente da sala de aula, né, eu me espelho em você. Você me inspirou a ser Isso é uma um honra para mim. docente, né? Mas Muito grato. realmente é um momento de oportunidades também, como você colocou, né, não? É um momento de muitas oportunidades. Teve uma pessoa aqui que fez um comentário, eu acho que foi até um advogado, que Eu colocou aqui. acabo não acompanhando aí, que a É, visão não consegue alcançar, não. Depois eu vou caçar e fazer. Você que vai conduzindo aí. ele falou que toda crise é momento de oportunidade. E é verdade, né? Você falou aí que a enxurrada de. E não só você, mas eu estou acompanhando aí muitos profissionais, muitos professores, muitos advogados, muitos mestres da área do direito, falando que o momento, tanto agora quanto pós-coronavírus, será um momento de grandes oportunidades agora. As oportunidades só são benéficas para quem está pronto, né, para aproveitar as oportunidades, né? Sim, sim, sim. Verdade. Isso é uma fala sua que é extremamente adequada e pertinente. O momento de crise é um momento impulsionador. Eu comento, às vezes, com amigos mais próximos que esse período todo de quarentena, isolamento, tem permitido, para quem se permite, sair da zona de conforto. E a zona de Isso. conforto, eu não me refiro a uma questão de conforto material. Eu estou falando de Sim, sair de uma zona de conforto até intelectual, numa sim, projeção de sim. aperfeiçoamento, de estudo, de tudo, se permitir É, estudar. E isso é essencial. É preciso dar esse passo. A qualificação é o caminho. Muita gente fala, Naldo, como é que você visualiza a advocacia hoje com esse universo de 1 milhão de advogados, cada dia que passa formando mais, cada dia que questionamento. passa a lista da OAB, o rol é intenso. Com muita sinceridade, Luiz, e não é desapego ao risco. É preocupante ou não é preocupante? É preocupante para qualquer segmento. Qualquer segmento. Tem colegas que dizem assim, eu não me preocupo, eu estou estabilizado, a minha advocacia tem um nicho. O mercado é superação. A concorrência é um marco para toda e qualquer atividade. Infelizmente, em alguns segmentos, as armas do jogo não são muito bem postas. E o desvio de conduta, de valores, de caráter, Sim, muitas vezes afetam o equilíbrio de qualquer profissão. Mas eu vejo que tem espaço para todo mundo. Tem sim, sim. espaço, o sol está aí e vai brilhar. Na crise ou fora da crise. Agora as pessoas precisam se reinventar. As pessoas precisam se mobilizar. Não dá para você querer ter resultado na vida profissional e pessoal sem luta, sem batalha, sem É superação. verdade. É Um grande verdade. amigo meu aí passou, eu pesquei a linha dele aí. Eu tenho a honra grande de chamá-lo assim de amigo também. Foi meu aluno como você, alguns anos atrás, meu grande querido amigo Paulo. Paulo, meu dia tem 24 horas, mas não é fácil, não. É na batalha, meu irmão. E eu falei aqui que estudo, que trabalho, que faço atividade física, e nem falei que eu ainda tenho que acompanhar as notícias do Bahia. Que eu não posso ficar alheio à realidade do meu clube. Então, eu tenho que ter tempo para tudo isso. Mas, voltando, Luiz, esse cenário que eu vejo nessa perspectiva de crescimento para a advocacia. Tem muitos especialistas, os coaches jurídicos, que dizem que na pós-crise é o advogado que cresce, é o advogado que ascende. Eu digo que ele vai crescer se ele tiver a habilidade de saber contornar as dificuldades do sistema. Exatamente. Demandas vão existir, demandas inevitavelmente sempre vai existir. Mas perceba, o advogado não pode instituir a sua existência apenas nesse fato, ter demandas judiciais. E eu digo Isso. que é preciso se repaginar. O novo Sim, sim. modelo da advocacia passa por aí. Nesse momento de crise, eu digo que a pedra angular para um grande desenvolvimento profissional vai ser aquele advogado que tenha a habilidade e a capacidade
de saber harmonizar os conflitos, dialogar, pacificar e equilibrar a relação jurídica. Ele não pode colocar de forma alguma como primeiro viés de desejo dele o Poder Judiciário. Eu tenho um temor muito grande que nesse pós-coronavírus, pós-pandemia, nós passemos a vivenciar a pandemia do judiciário, o colapso do judiciário. Infelizmente, ainda temos essa cultura da potencialização de conflitos, da litigiosidade, que não deve ser o nosso norte. Hoje, as melhores soluções, inclusive para os clientes, são soluções pacíficas. O Poder Judiciário já está abarrotado. E aqui eu deixo um recado para a advocacia. Precisamos mudar a postura da advocacia. O advogado, em hipótese alguma, pode ser um potencializador de demanda, um potencializador de conflito. E ele precisa ter, como eu disse, a habilidade de resolver e pacificar sem o Poder Judiciário. Não interessa a mim, como advogado, e a nenhum advogado que o Judiciário entre em colapso. Nós dependemos da Justiça. Se o Poder Judiciário receber 1 milhão de ações, como já estão aí querendo despejar no Poder Judiciário, meu amigo... Está esperando, né? Está esperando. Sim, será a advocacia aí, né? Você acha que as câmaras arbitrais e a própria arbitragem será uma tendência nesse novo contexto? Maravilha, maravilha. Sem sombra de dúvida, os meios alternativos de pacificação de conflitos são a grande estrela a ser mirada. Precisamos readequar a cultura. Na região Sudeste e Sul é uma prática muito habitual e comum no âmbito empresarial e ganha força no campo civil. Aqui ainda não temos aprimorado essa cultura, embora tenhamos aqui no nosso estado grandes referências em câmaras arbitrais e profissionais que conhecem da arbitragem e de mediação. Eu tenho grandes amigos advogados, são professores também, especialistas nisso. E é o futuro, meu amigo, é o futuro. Imagine vocês que uma demanda pode ser, um conflito pode ser pacificado e solucionado em um mecanismo de arbitragem em 120 dias, em 130, quando a previsão no Poder Judiciário é entre 500 e 600 dias, se existir uma tramitação célere e ágil. Imagine isso de forma abarrotada. Então, hoje, o profissional precisa saber disso. Eu, nesses dias de quarentena, de isolamento, tenho resolvido muitas demandas de cliente por telefone, mantendo contato com a parte adversa, celebrando acordos, firmando acordo, assinando, e sem Poder Judiciário, na agilidade que a crise exige. E, acima de tudo, a gente precisa compreender que acordo é concessão mútua. A parte não pode ir para um acordo, uma negociação, uma mediação, pautado na máxima do seu êxito total. E, infelizmente, nós ainda temos essa cultura de que, para ser bom, eu tenho que ter vantagem sobre o outro. Precisamos mudar isso. Para ser bom, tem que ser justo. Para ser bom, tem que ser equilibrado. Para ser bom, tem que ser benéfico para todos. Exatamente. Enquanto essa mentalidade não for latente, a gente vai enfrentar grandes obstáculos no desenvolvimento dessas práticas alternativas de conflito, de pacificação de conflito. Nessa reflexão sua, né, a gente pode pensar também a função social do advogado, né? Que maravilha. Porque a gente trabalha tanto principalmente no âmbito civil, quando se trata de terreno, de imóveis e tal, a função social do imóvel, mas o advogado tem uma função social que muitas vezes não é levada em consideração, e é nesse momento, né, de crise onde a verdadeira função social do advogado é evidenciada, né, não? Verdade, verdade. A função social é uma marca, uma característica que tem que estar presente em todos os agentes. Mas alguns agentes precisam agarrá-la com uma efetividade. E o advogado tem isso, essa função de pacificador, essa função de harmonizador. Eu brinco, inclusive, em algumas aulas, dizendo que o advogado ele é o primeiro juiz da causa.
É, Isso é uma frase de Carnelucci. Carnelucci já atribuía isso. O advogado é o primeiro juiz da que causa. maravilha, viu? Ele precisa Maravilha. fazer um fio eventual de uma eventual pretensão antes de levar ao Poder Judiciário. É viável? É legítima? É idônea? É jurídica? Todo esse filtro quem tem que fazer é o advogado, e não a parte, Sim. ou muito menos a parte. É. Mas é nesse cenário aí, Mas, dessas realidades de transformações, que a gente precisa readequar condutas, né? maravilha. Perfeito, como diz Naldo. É, Ó, perfeito, perfeito. já caminhando, né, para a É que nossa. tem um horário aí, eu tô olhando ali, né, que a live é uma Mas hora, se pode por estar acaso metade. cair, né? Se por acaso cair antes da gente encerrar, a gente retorna, porque eu acredito Perfeito. que os nossos amigos que estão aqui com a gente hoje, Isso. aqui os comentários, eu queria ler um por um, não dá para ler. Oh, Mas tô perdendo eles. Ô, que foi Judite, um Facó, beijo, minha querida. eu De acho que vez em foi quando eu vou Facó, pescando aqui, as pessoas passando é, aí, eu me recadinho. eu acho que foi João Facó, né? Eu não sei se João Facó Júnior é o professor É Facó. professor, Ele, meu amigo querido também, ele grande professor escreveu de aí há pouco. trabalho. É, Escreveu aí há pouco que, além de todas as suas funções, não podemos esquecer que você é um grande viajante, né, não? maravilha, maravilha. Nós, É nós temos algo em comum. uma paixão que eu tenho é viajar. E, Eu assim, as gosto muito. escolhas que você faz, as viagens, na verdade, são. Eu acompanho muito de perto. São escolhas assim que. Agora, cada viagem dessa, a gente pensa que é só passeio e tal, mas eu acho que o conteúdo que você desfruta de uma viagem dessa é quase que um semestre dentro de uma universidade, É, né? O conteúdo que eu, você adquire, a experiência, né, não? Ô, Luiz, você tocou em um assunto que para mim é extremamente gratificante. Eu tenho essa paixão em mim, não sei se pela minha história de vida, mas eu gosto muito de viajar. E as pessoas que, de certa forma, me acompanham percebem que os meus roteiros não são aqueles roteiros tidos tradicionais dos turistas, né? Sim, sim, sim. Eu gosto muito de conhecer lugares com a cultura, com a história diferente. E por eu ter tido a oportunidade de desenvolver a minha formação acadêmica fora do Brasil, me permitiu vivenciar realidades acadêmicas do direito em grandes espaços. Então, tanto na Argentina, na Itália, por força do pós-doutorado, eu tive a felicidade de assistir aula em Sorbonne, em Paris, em uma vivência que para mim foi fenomenal. Chegar em uma aula dia de sábado, meio-dia, e ter aproximadamente 120 alunos Meu Deus. absolutamente interessados naquele silêncio absoluto, prestando atenção nos catedráticos que estavam ali a colaborar. Então, tive na Alemanha, fui em universidade na Alemanha também. E sempre nessas viagens eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas. E isso é um marco que eu trago. Não teve um país, não tem uma cidade que eu vá que eu não conheço uma pessoa, construo amizades e com pessoas de outros países e até brasileiros, às vezes, que eu conheço fora. É, E é sempre um aprendizado. E aqui eu me permito dizer que já conheci alguns lugares, vários países, mas a minha última experiência, a minha experiência mais recente, eu, de forma inequívoca, foi a viagem que me marcou substancialmente, que foi a minha ida a Israel e a Jerusalém. Israel. Eu coloco como o topo da viagem da minha vida. Foi uma viagem extremamente enriquecedora no aspecto cultural, no aspecto religioso, mas, acima de tudo, uma viagem que me permitiu um toque na alma. Não sei se pela essência da fé, eu sou um homem de fé. Se você pudesse me perguntar, Naldo, como é que você se denomina? Eu vou lhe afirmar, eu me denomino como um homem de fé. É O verdade, é verdade. restante é a fé que me permite ser e conseguir. E É lá em verdade. Jerusalém, a realidade que eu vivi, a fazer a Via Dolorosa, fazer o Sim. percurso, estava na companhia de um grande amigo, amigo-irmão, advogado também em feira, Laércio Guerra, compartilhou comigo essa experiência de ir no Monte das Oliveiras, ir em Sim. Jericó. Foi muito, muito gratificante. Eu poderia passar meses descrevendo cada detalhe, cada sensação,
no jardim de Getsemane, tocar na árvore, participar de cerimônias religiosas, foi algo marcante. E caminhei, viu? Caminhei. Saía do hotel 7, 8 horas da manhã para voltar 10, 11 horas da noite, só andando, aquele chão de pedra. Tive no Mar Morto, foi uma experiência também fascinante. E que meus pais são católicos, têm uma formação religiosa muito contundente, e minha juventude foi nesse berço, criado por meus pais, com esse direcionamento de fé e de religiosidade. Então, muitas das histórias que eventualmente eu via na Bíblia, eu tive a oportunidade de vivenciar ali. Maravilha. Quem sabe aí no futuro eu não bolo um projeto de direito pelo mundo, quem sabe aí Naldo, hashtag Naldo pelo mundo. Maravilha, pode me a realidade do direito aí. Né? Com você aí. Seria bacana, seria, sem sombra de dúvida, um marco na vida aí fascinante. E... É verdade, eu li um livro essa semana com um pastor que eu acompanho, o julgamento de Jesus ao olhar do direito contemporâneo. Rapaz, eu não li, eu só vi a capa. Eu estou procurando ele, vou ver se eu acho, deve ser fantástico, viu? Olha, vou ter interesse nisso aí também. É fantástico, né? Mas caminhando, eu fico feliz em ouvir você, porque, é como eu disse, né, a sua história, não sei se todos aqui conhecem, mas eu tive o prazer de ouvir você contar um pouco do seu testemunho de vida, né? Assim, extremamente inspirador. E eu tenho uma notícia para lhe dar, não sei se você sabe disso, mas naquela palestra que você deu lá na igreja, uma das jovens que estava lá, ela frequenta lá também, e ela estava indecisa qual carreira seguir, né? E depois daquele encontro lá, ela já está no terceiro ou no quarto semestre de Direito. E ela se decidiu naquele dia ali, velho. Foi muito bom. Que maravilha, isso é bacana demais. Eu fico muito feliz e honrado com a possibilidade de alguma forma contribuir, tocar, incentivar as pessoas, né? Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande a Deus por me proporcionar, acima de tudo, essa vontade, essa força, essa vibração que eu tenho internamente que me permite fazer essas coisas. Até para arrematar esse papo que a gente estava falando de viagem, eu tenho uma experiência com amigos, uma família de amigos na Espanha, em Granada, fascinante, que eu conheci em uma situação inusitada. São amigos queridos, o Daniel, a Patrícia. Eu peço a Deus que um dia eu possa recebê-los em minha casa, como eu fui recebido na Espanha, um casal que não me conhecia, que nunca tinha tido notícia de mim, me recebeu super bem, me abrigou na casa deles, construí uma amizade, brinquei com os filhos dele. E ao longo de outras viagens que eu tive para a Espanha, eu tive a oportunidade de voltar à casa dele, levei uma camisa do Bahia para Daniel. Então são marcos que fazem referência na nossa história de vida. É verdade. Em relação a essa possibilidade de motivar pessoas, eu queria ter efetivamente esse dom. Eu queria ter esse dom. Mas tem, não. Com certeza. Eu tenho um desejo, desejo muito grande de poder ajudar as pessoas. E quem convive comigo, quem me conhece, sabe desse sentimento que eu nutro em meu coração. Eu tenho um desejo de ver as pessoas prosperarem, e prosperar pelo trabalho, prosperar pela educação. Sim. Eu tenho e digo isso muito francamente, uma história de vida de superação, de superação. Eu hoje, quando olho para o retrovisor do passado e vejo as circunstâncias de história de vida que eu tinha para que eu vivencio hoje, e fruto, olha para cá que bacana. Ô, meu irmão, Daniel, Luiz, eu falava desse amigo meu da Espanha e ele está aqui, eu não sabia. Tá aí, né? Nossa casa está sempre de portas abertas para você, meu amigo. Um abraço forte, meu amigo e irmão. Tenho um carinho muito grande por você, sua esposa, os meninos. Eu que espero vocês agora na Bahia, viu? Espero que vocês estejam em paz ali. Os irmãos espanhóis, nós sabemos a realidade que a Espanha está vivenciando. Há 2 semanas atrás, eu enviei um e-mail para um professor meu do pós-doutorado na Itália, muito preocupado com a saúde dele, por ser de idade,
E fiquei preocupado porque levou uns 2 ou 3 dias e o hábito era a resposta quase imediata. Vai cair, eu vou voltar para a gente arrematar, ok? Vamos, Vai cair agora. volta sim. Valeu.